Boa tarde, pessoal. Hoje vamos fazer um vídeo aqui para vocês, né, que seria identificando a exaustão através dos candles. Como que nós vamos observar os candles e identificar uma possível exaustão daquele movimento específico que você pode estar surfando no trade? Quais são os sinais que o candle pode te dar de que você tem que ficar esperto, que está próximo da hora de sair, ou que está próximo da hora de você fazer uma realização parcial, ou que está próximo da hora de você entrar numa reversão, alguma coisa do tipo, tá? Então, para isso, nós vamos explicar um pouquinho a questão dos candles, tá? Então, vamos supor, a gente tem basicamente, eu identifico basicamente dois tipos de candle em relação à força, tá? Você tem o candle que chama de Marubozu, que é aquele candle onde você tem uma abertura, ele começa a ganhar o preço e você tem um fechamento. Então você não tem sombra, tá? Então o Marubozu ideal, ou Belt, que o Martin Pring chama, ele é um candle sem sombra. Então ele tem força, porque ele abre e o preço desenvolve até o fechamento sem deixar sombra. Quando você tem uma sombrinha, se a sombra for muito pequenininha, você pode considerar ele um Marubozu também, porque às vezes é só uma oscilaçãozinha de mercado, um spreadzinho, alguma coisa que pegou aqui e fez uma sombrinha. Até aí, beleza, tá? A partir do momento que você começa a desenvolver um candle, por exemplo, você tem um candle que ele tem metade corpo e metade vela, por exemplo, você já não tem um candle de força. Você, nesse caso, você tem um candle de dúvida, né? Por que um candle de dúvida? Porque aqui, se você for reparar, vamos pensar que nós estamos na formação desse candle, tá? Então, o candle abriu aqui. Em algum momento você teve uma força vendedora muito forte. Então, ele estava aqui. Até esse momento, ele estava aqui embaixo, montando um candle vermelho. Então, ele estaria mais ou menos assim, ó, tá? Então, nesse momento, ele estaria fazendo um candle vermelho. Um candle forte de queda. Só que em algum momento na formação desse candle, entrou uma força compradora nesse fundo e deixou uma velinha, né? Aqui teria que ser verde, só um minuto. Deixou uma velinha aqui verde, tá? E depois, na parte final do candle, você teve um ganho dos compradores que levou o preço para cima. Então, o que esse candle te mostra? Ele te mostra que você teve uma região aqui que é uma região de muita briga. Então você teve muita briga, você teve entrada de vendedores, tá? Se ele é verde, você tem um candle de briga, como ele tem esse fechamento acima, ele tem um leve, vamos dizer assim, ele tem um leve deslocamento de força para a área compradora. Lógico, se esse contexto se forma no fundo de um gráfico, a tendência é que você tenha uma força compradora ganhando, então você vai ter uma possibilidade de um trade na ponta compradora maior. Isso não quer dizer que vai ter um trade na ponta compradora. Se isso acontece no topo, significa que você tem uma entrada de força na venda. Então está entrando força na venda. Eu vou mostrar isso para vocês. Significa que vai ter venda? Não, mas significa que se no próximo candle, por exemplo, vir uma barra de venda, então você vai ter a força de venda ganhando e com isso esse preço tende a cair. Tá? Então, o que mais que a gente tem? A gente tem, por exemplo, aquele candlezinho que é como se fosse um doji. Tá? Então, ele é assim. Então, o que acontece? O preço abriu, teve briga para cima, teve briga para baixo, ele fechou no mesmo lugar. Então, esse aqui é um outro candle de dúvida. Tá? É um candle que você teve força para os dois lados. Você teve força compradora e força vendedora. Tá? Então, qual é a importância que a gente pega nesse contexto? Tá? Na leitura do candle. O que significa para a gente que está tendo uma força oposta do que nós estamos operando? Você está operando numa compra, por exemplo. Então você pega aqui assim, vamos pegar um candlezinho, vamos fazer um movimento de alta. Então você entrou no movimento de compra e o gráfico está indo. Aí aqui ele começa a fazer assim, ó. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Tá? O que significa? Significa que ele abriu, já teve uma certa força de venda aqui, que tentou jogar esse preço para baixo. Aí os vendedores cansaram e esse movimento retomou para cima. Esse é um ponto. Isso aqui não significa que está na hora de vender, ou que é uma reversão, que é alguma coisa assim, e nem que o movimento está mais forte. Pelo contrário, aqui nesse ponto, então a partir desse candle, você já começa a ficar esperto porque está entrando
vendedor. Então aqui, qual que é a psicologia desse candle? Significa que os compradores já não estão mais querendo comprar com tanto afinco e os vendedores estão começando a achar interesse em vender nesse ponto. Então é aí que você vai começar a observar. Aí você começa a ter candles assim, ó. Por exemplo, tá? Deixa eu mudar aqui o quadradinho. Então você começa a ter candles assim, tá? Então ele abre, tenta subir, entra vendedor, tenta cair, entra comprador, então você começa a ter uma dúvida nesse movimento de alta. Então é isso que nós vamos interpretar. É esses pavios que a gente vai interpretar como um possível movimento de exaustão, tá? Então isso é um dos tipos de movimento de exaustão. O outro tipo de movimento de exaustão é quando você tem, por exemplo, pode ser uma alta, tá? Ou uma baixa. Então, por exemplo, você tem um movimento de queda. Então você está lá com um movimentinho de queda, tá? Aí de repente você faz uma barra assim, longe das médias. Então vamos supor que a média está aqui, ó, tá? Então você está longe da média, ela faz uma barra elefante. Com um volume, às vezes não precisa nem ter um volume alto, mas uma barra se afastando ainda mais da média. Isso aqui pode ser um outro movimento de exaustão. Por quê? Qual é a psicologia nesse pedaço aqui, nesse candle que faz essa barra grande, né, que faz esse movimento de exaustão que a gente chama? É aquele sprint final igual do corredor de 100 metros. Então pensa que o cara do corredor de 100 metros saiu, começou a correr, falta 10 metros para acabar, ele precisa dar um sprint para chegar no alvo, que é a linha de chegada. Então aqui, muitas vezes, você vai reparar que tem um alvo de Fibonacci, por exemplo, que tem um suporte, uma resistência, então ele vai dar uma esticada, vai bater nesse alvo, aí vai vir e vai começar a fazer um movimento contrário aqui para voltar na média, tá? Que é a tendência. Então, é esses pontos que a gente vai observar. Eu vou mostrar para vocês no gráfico, tem alguns gráficos aqui bem legais para mostrar, que vai dar para identificar muito bem isso, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui uns gráficos. Então, por exemplo, deixa eu pegar um aqui para vocês. Quer ver? Vamos pegar pelo TradingView que é melhor. Então, a gente pode pegar qualquer ativo aqui. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar a Tesla. A Tesla tem um gráfico legal. Então, aqui na Tesla, ó. Então você tem aqui ó, esse movimento de alta aqui, por exemplo, tá? Então você tem esse movimento de alta. Então você vê que quando ele starta o movimento, você vê aqui nesse candle, quando ele starta esse rompimento, que é um candle de força, onde você não tem sombra. Aqui você já começa a ter uma sombrinha pequena, mas ela ainda é irrelevante. Aqui você já começa a ter uma sombra um pouco maior e um candle vermelho, quer dizer que ele abriu, teve força de venda e os compradores jogaram para cima. Não significa que eu vou vender, significa que eu já vou começar a ficar esperto. Tá? Olha aqui essa força de venda. Ó. Então teve força de venda aqui, teve força de venda aqui, teve força de venda aqui. Só que não teve força o suficiente para segurar o preço. Aí o preço rompe de novo para cima. Tá? Aí você pega aqui, ó a força de venda. Então abriu, tentaram jogar para cima, teve uma briga nessa região. Em determinado momento os compradores perderam essa briga e os vendedores jogaram o preço para baixo. Aí você tem candle de dúvida, ó, tem mais sombra do que corpo. Candle de dúvida, mais sombra do que corpo. Mais sombra do que corpo. Tá vendo? Aqui um doji praticamente. Aí aqui você começa a ter um pouco mais de força compradora. Você vê que teve uma regiãozinha de dúvida, de briga aqui embaixo e depois o candle deslanchou para cima. Tá? Então é essa leitura que você tem que fazer no gráfico para você identificar em que ponto do gráfico que está entrando a briga. Que preço que está entrando a briga. E através desse preço que está entrando a briga, que você vai identificar isso. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, esse aqui é um gráfico bom. Tá? Deixa eu apagar esses objetos rapidinho aqui. Tá? Só para limpar um pouco ali em cima. Porque esses aqui são os trades que eu acabo fazendo. Rapidinho aqui a gente limpa eles. Pronto. Tá? Então aqui, ó. Deixa eu tirar esse Fibonacci e mostrar para vocês. Tá? Então o que acontece? Quando a gente olha aqui no S&P, por exemplo, no S&P, você tem um movimento de queda aqui, ó, tá vendo? Então vamos pausar aqui. Você tem um movimento de queda. Então você vê que a queda, sombras pequenas, ó, sombras pequenas e corpo grande, um movimento de força. Aqui já teve entrando força de compra, mas ainda não teve força suficiente para fazer uma reversão. Aqui entrando força de compra. Quer dizer que eu vou vender? Não, quer dizer que eu vou começar a observar essa força contrária. Aí você teve uma exaustão aqui, ó. Então você teve um movimento de exaustão, tá vendo? Afastando das médias, um movimento de exaustão. Temporário, mas é um movimento de exaustão.
repara nesse candle aqui, como você teve a abertura, aí você teve a briga, então essa região toda de briga, depois teve um momento aqui que os vendedores perderam, e os compradores retomaram e acabou fechando em alta. No dia seguinte ainda abriu em baixa, mostrando a força de venda, né, que conseguiu jogar o preço para baixo. Os compradores tiveram força de puxar para cima. Você vê que quase não tem sombra. Então isso aqui é um candle de força de compra, tá? Então é isso que você tem que identificar. Aqui você teve uma briga, onde os compradores perderam e você teve um movimento de venda depois. Então isso gera dúvida, porque você teve um candle de compra, um candle de venda, um candle de compra, um candle de venda. Então isso gera uma dúvida no mercado. Aqui formou até uma bandeirinha. Então você vê que você identificando os momentos que começa a entrar venda ou começa a entrar compra, então se você não está posicionado ou mesmo se você está posicionado, é hora de você começar a prestar atenção que pode vir um movimento interessante, tá? Então repara que, por exemplo, quando ele chega num ponto de suporte aqui, ó, como entra a força contrária, ó, os pavios aqui da vela. Olha aqui, ó, por exemplo. Tá? Então é isso que você tem que observar. Então olha, quando você tem um movimento de alta, muitas vezes você não tem um pavio no topo, você tem um pavio no fundo. Então, por exemplo, esse movimento de alta da S&P aqui, vou até pôr de vermelho, ó, você repara que ele tenta subir e vão tentando jogar para baixo. Ó. Então ele vai fazendo um pavio no fundo. Então ele não tem pavio no topo, tá? Mas ele tem pavio no fundo. O que isso significa? Que está entrando venda, que tem gente vendendo aqui. Estão tentando jogar o preço para baixo. Tá? Então você vê, ó o candle de dúvida. Tá? Aqui você tem, vou até subir um pouquinho mais aqui, ó, dar um som um pouquinho maior, para vocês verem. Então olha aqui, o topinho, olha um candle de dúvida, olha outro candle de dúvida formando. Tá? Então porque ele abriu, teve uma briga de venda muito forte, onde os vendedores em determinado momento perderam a força da venda e retomaram. Tá? Vamos dar uma olhada em outro aqui. Quer ver, ó, vamos pegar por exemplo a NVIDIA. A NVIDIA eu vou até deixar aqui o trade que eu fiz para mostrar para vocês o porquê que eu saí. Tá? Então você vê no candle a candle, você teve a lateralização, tá? E você teve um rompimento com um candle de força. Ó, dá para ver bem o candle de força. Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui. Ó, tá? Então aqui dá para ver bem o candle de força. Ó, o candle de força aqui na hora do rompimento. Então ele abriu com uma sombrinha pequena embaixo, a maior parte é corpo e uma sombra bem pequenininha em cima. Então significa que ele abriu, teve uma pequena briga aqui e depois ele rompeu para cima. Então eu fiz a entrada aqui. Aqui gerou uma dúvida no rompimento, né? Como se fosse um gift, não tem problema. Aqui você vê que o tamanho do corpo ele é bem maior que o tamanho das sombras. Então ele tem uma certa dúvida aqui no topo, mas ele gerou um candle de força. Aqui já começou a gerar dúvida, tá vendo? Então aqui teve uma venda forte e depois ele acabou rompendo para o topo. Então por isso que eu fiz uma realização parcial aqui, porque começou a entrar a venda. Então já identifiquei uma possível entrada de venda, além de ser um primeiro alvo de FIBO desse espelhamento aqui. Tá? Vou colocar aqui para vocês. Ó. Então, por exemplo, um primeiro alvo aqui, ó, onde bateu. Tá? Então aqui no primeiro alvo começou a entrar um pouco de força de venda. Isso não significa que eu ia inverter a mão ou que eu ia zerar totalmente a posição. No dia seguinte, olha a força de venda, fez um doji. Isso não significa venda, porque ele fez um doji aqui, mas significa que teve força de venda, teve força vendedora. Na sexta-feira, olha como ele abriu aqui, jogou para baixo até um determinado momento, isso aqui era um candle de baixa. Entrou uma força compradora que tentou jogar para cima e mesmo assim fechou negativo. Então, como eu tinha identificado que começou a gerar dúvida, você vê que não está fazendo novas máximas aqui, está gerando venda. Quando ele abriu e chegou num outro alvo que eu tinha aqui, então você puxa aqui um outro alvo, aqui ó, quando ele chegou no outro alvo, eu já comecei a espremer aqui, porque se ele voltasse, eu saía, que foi o que aconteceu. E hoje a gente vê que ele não confirmou ainda um padrão de venda, mas que em determinado momento você teve uma venda forte aqui, uma força de venda muito grande, onde está entrando uma recuperação com uma força compradora. Isso aqui significa um que? Ah, é um martelo, eu vou comprar aqui? Não, porque esse aqui pode ser um enforcado, principalmente se ele ficar vermelho, aí ele tem mais força. Significa que teve uma força grande de venda, os compradores ainda conseguiram retomar, mas que fechou negativo aqui. Tá? Então isso significa que está entrando uma força vendedora muito forte nessa região. Então eu vou comprar aqui? Não. Eu vou esperar ele fazer um padrão, um pivô, alguma coisa. A hora que ele romper aqui em cima de novo, eu faço uma compra. Tá? Vamos pegar um outro que a gente possa explicar legal.
Por exemplo, ó, esse aqui da Tesla. Então, aqui, ó, teve aqui, ó, por exemplo, você teve um movimento que eu estava explicando para vocês no TradingView, aí você teve essa vela. O que significa essa vela? Significa que aqui a gente tinha uma força muito grande compradora. No dia seguinte ele abriu aqui em cima com gap de alta. Os compradores tentaram fazer uma nova máxima, fizeram aqui um ponto de nova máxima. Aí entrou a força dos vendedores e jogou o preço lá embaixo. Então significa o quê? Esse candle ele teve uma boa parte dele com briga, porém a gente tem um corpo grande maior do que a vela de queda. Então isso significa um primeiro sinal de que esse ativo está perdendo força na ponta compradora, né? E está querendo entrar numa tendência vendedora. Isso significa que eu vou vender? Não, significa que eu vou esperar um movimento, por exemplo, ele romper esse pivôzinho aqui, para eu fazer uma venda, mas eu já vou ficar esperto se eu tiver comprado. Então aqui foi um trade intraday que eu fiz. Mas se eu tivesse comprado aqui, nesse momento aqui, eu colocaria um stop aqui embaixo, tá? No dia seguinte seria estopado. Por quê? É a possibilidade de você ter uma reversão. Então, a sombra, ela é muito importante, isso eu aprendi no material do All Brooks. A sombra, ela é muito importante para te identificar que está entrando uma força contrária ao movimento que você está operando, seja de alta ou seja de baixa. Então lembra aqui do S&P que eu estava falando para vocês. Então aqui não significa que eu vou vender, mas significa que já está entrando força vendedora. Por quê? Porque ele está chegando no topo histórico, ele está chegando em alvo de FIBO, ele está chegando numa resistência, num suporte muito importante, por exemplo, né? Então isso significa que eu tenho que ficar esperto. Não significa que eu vou vender, mas significa que está entrando força contrária ao movimento. E a gente pode ver isso nas ações também. Em qualquer tipo de ação, pode ser até no intraday. Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Vamos pegar a Nvidia aqui, ó. Nvidia deu um movimento bom hoje. Então vamos pegar aqui, ó, esse pedaço. Deixa eu tirar aqui a rolagem automática. Então, vou pegar aqui esse pedacinho para vocês, ó. Esse vídeo aqui vai ficar bem curtinho. Então aqui, ó, a abertura de hoje. Então, o ativo abriu, a dúvida, então você vê que tem mais sombra do que corpo, então aqui você tem uma dúvida, né? Deixa eu botar aqui, ó, fez um candle de baixa, onde ele começou a jogar os preços para baixo, a um candle de força, com velas pequenas, um candle médio, quase que uma dúvida, porque estava chegando na média, né? Então ele tem um pavio, mas o corpo ainda é maior. Esse aqui é um candle de dúvida, porque ele tem a vela maior do que o corpo, mesmo sendo um martelinho, tá? Então aqui você vê que começa a entrar, ó, vou até botar de verde para vocês verem. Começa a entrar aqui, ó, força compradora. Ó como o preço dá uma segurada. Força compradora. Ó, pelo pavio, ó, tá vendo? Tô analisando só pavio, não tô nem analisando o corpo de candle. Força compradora. Só que os compradores não tiveram força suficiente para manter o preço e jogar para cima de novo. Então, a partir do momento que você tem um candle de força vendedora, você tem os vendedores vencendo essa disputa dessas sombras aqui, ó, tá vendo? Dessa briga. Então, os vendedores venceram com candle de corpo longo e sombras curtas. Aqui você tem os compradores tentando reverter, porque você vê que abriu aqui embaixo, jogou para cima e voltou. Tá? Então, os vendedores ainda estão dominando, mas os compradores ainda estão na briga. Aqui você ainda tem uma briga pequena dos compradores, mas os vendedores já mostrando força, tanto que fechou na mínima. Aqui você já começa a ter, ó, dá uma olhada nisso, ó, sombra nas duas pontas. Quer dizer que você teve briga na abertura e briga praticamente no fechamento do candle. Aí você vê que a sombra inferior começa a aumentar. Aqui você tem uma barra de exaustão, onde você tem sombras pequenas, mas você tem um corpo grande se afastando das médias. Então repara aqui a distância da 20 com o fechamento, tá? Uma leve forcinha de compra. No candle seguinte você tem um candle de dúvida, onde você tem sombra e corpo praticamente no mesmo tamanho, e com um leve potencial de compra, porque ele já fecha branco, né? Ou verde, no caso, se for o gráfico colorido. O que vai me confirmar uma compra aqui, numa reversão, é esse segundo candle aqui, porque você vê que ele não tem pavio quase. Então é um candle de força compradora. Então você poderia comprar ou no fechamento dele, se quiser uma compra mais confirmada, ou na superação do anterior, por exemplo. Aqui você tem um outro candle de força, e aqui você já começa a ter dúvida. Você vê que você tem sombra dos dois lados, o candle seguinte já é um candle de baixo, ó, tá vendo? Porque ele teve sombra aqui, ó, sombra aqui e sombra aqui.
um candle de força, os compradores retomaram e você começa a ter venda de novo. Então, quando tem um primeiro evento de venda, isso quem fala é o Al Brooks. Quando você tem um primeiro evento de venda, você já começa a ficar esperto porque você pode ter outros eventos de venda. Não quer dizer que você vai vender, mas você pode ter um pullback, por exemplo, para você fazer uma compra na superação desse pullback e o movimento seguir. Tá? É isso que ele quer dizer. Então você tem um evento de venda, não quer dizer que você vai vender. Tá? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, essa leitura que eu aprendi e que eu gosto muito e que tem dado muito resultado para mim, tá? Tanto no intraday quanto no swing trade, tá? Então, fica sempre de olho nas sombras. A sombra vai te mostrar de que lado que está entrando a força. Então, se você está no evento comprador e começa a fazer sombra no topo ou sombra no fundo, você começa a ter força vendedora, tá? E vice-versa. Então, observa bastante as sombras e o tamanho das sombras, o tamanho do candle, o tamanho do corpo, a posição que ele fica, se ele está afastado das médias, se não está. É essa leitura de candle que vai te mostrar a exaustão do movimento. Tá? Eu gosto muito e funciona muito para mim. Tá? Eu uso praticamente todos os dias essa leitura, né? Tanto para swing trade quanto para day trade. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? E bom proveito aí da dica. E qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim aí que eu respondo. Se precisar fazer um outro vídeo, a gente faz também. Não tem problema nenhum. Tá ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.